Capítulo 3. Apaixonando-se. Ela chegou ao meu escritório sem hora marcada e perguntou à secretária se poderia falar comigo durante 5 minutos. Eu conhecia a Janice há muito tempo. Ela tinha 36 anos e não havia se casado. Havia namorado vários rapazes ao longo dos anos, um deles durante 6 anos, outro durante 3 e diversos por breves períodos de tempo. De vez em quando, ela marcava uma consulta comigo para conversar sobre alguma dificuldade específica que estivesse atravessando em algum de seus relacionamentos. Ela era, por natureza, disciplinada, consciente, organizada, reflexiva e cuidadosa. Não fazia parte de seu temperamento aparecer em meu escritório sem hora marcada. Eu pensei, só uma crise terrível faria Janice vir aqui sem marcar hora. Então, disse à minha secretária que a deixasse entrar. Eu realmente esperava vê-la debulhada em lágrimas, contando-me alguma trágica experiência logo ao abrir a porta. No entanto, ela literalmente saltou para dentro da sala gritando animadamente. Perguntei-lhe, como vai, Janice? Ótima! Nunca estive tão bem em toda a minha vida. Vou me casar. É mesmo? Eu disse demonstrando minha surpresa. Com quem? Quando? Com David Gillespie, em setembro. Isso é maravilhoso. Há quanto tempo vocês estão namorando? 3 semanas. Sei que é loucura, Dr. Chapman, depois de ter tido outros namorados e de tantas vezes ter chegado perto do casamento. Eu mesma não consigo acreditar, mas sei que o David é o rapaz certo para mim. Pela primeira vez, nós dois descobrimos isso juntos. É claro que não falamos sobre esse assunto na primeira vez que saímos, mas uma semana depois ele me pediu em casamento. Eu sabia que ele me pediria e eu aceitaria. Nunca me senti assim antes, Dr. Chapman. O senhor conhece os relacionamentos que tive nesses anos todos e as lutas que enfrentei. Em cada um deles, alguma coisa não dava certo. Nunca tive a certeza de que deveria me casar com algum deles, mas agora sei que David é a pessoa preparada por Deus. Nesse momento, Janice balançava-se para frente e para trás em sua cadeira, rindo e dizendo: sei que parece loucura, mas estou tão feliz, nunca estive tão feliz em toda a minha vida. O que estava acontecendo com Janice? Ela estava apaixonada. Em sua mente, David era o homem mais maravilhoso que ela já conhecera. Ele era perfeito em todas as formas e também se tornaria um marido ideal. Ela pensava nele dia e noite. O fato de David já ter sido casado 2 vezes, ter 3 filhos e ter passado somente no ano anterior por 3 empregos diferentes não lhe importava. Ela estava feliz e convencida de que seria feliz para sempre ao lado dele. Ela estava apaixonada. A maioria de nós entra para o casamento pela porta do amor. Nós conhecemos alguém com características físicas e traços de personalidade que disparam nosso sistema de alerta. Os sinos tocam e iniciamos o processo da descoberta de quem é aquela pessoa. No primeiro encontro, pode ser servido um hambúrguer ou um belo churrasco, dependendo do nosso orçamento, mas nosso real interesse não é a comida. Entramos em uma empreitada para conhecer o amor. Será que esse sentimento ardente, borbulhante dentro de mim pode ser algo real? Algumas vezes, essas borbulhas desaparecem logo no primeiro encontro, ao descobrirmos que ela ou ele funga. Dessa forma, as borbulhas escorregam entre nossos dedos e não queremos mais comer hambúrguer com aquela pessoa. Outras vezes, porém, as borbulhas aumentam mais ainda após aquele lanche. Marcamos vários outros encontros e, pouco tempo depois, o nível de intensidade chega a ponto de afirmarmos: acho que estou apaixonado ou apaixonada. Pensando que o sentimento é real, contamos a outra pessoa esperando que isso seja recíproco. Se não for, as coisas esfriam, ou então redobramos nossos esforços para impressionar e acabamos, por fim, conquistando o amor do ser amado. Quando há reciprocidade, começamos a falar sobre casamento, porque todos concordam que estar apaixonado é uma base necessária para se manter um bom casamento. Nesse patamar, estar apaixonado é uma experiência de euforia. Um fica emocionalmente obcecado pelo outro, dorme-se pensando nele ou nela, levanta-se e aquela pessoa é a primeira coisa que nos vem à mente.
Ansiamos por estar juntos. Passar o tempo com o outro é como estar na antecâmara do céu. Quando andamos de mãos dadas, é como se nossos corações batessem no mesmo compasso. Beijaríamos um ao outro para sempre, se não tivéssemos de ir à escola ou ao trabalho. O abraço estimula sonhos de casamento e êxtase. O rapaz apaixonado tem a ilusão de que sua amada é perfeita. A mãe pode ver falhas, mas ele não. A mãe diz: querido, você já considerou o fato de ela ter passado por tratamento psiquiátrico durante 5 anos? Ele, porém, reage: oh, mãe, dá um tempo, já faz 3 meses que ela recebeu alta. Seus amigos também veem algumas falhas, mas não se atrevem a dizer nada, a menos que ele peça. As chances disso acontecer são nulas, porque em sua cabeça ela é perfeita e o que os outros pensam não lhe importa. Nossos sonhos, antes de nos casarmos, são de êxtase conjugal. Vamos fazer um ao outro super felizes. Outros casais podem discutir e brigar, mas isso não acontecerá conosco. Nós nos amamos. Naturalmente, não nos enganamos de todo. Sabemos, ao utilizar o racional, que teremos algumas diferenças. Porém, temos certeza de que conversaremos com franqueza sobre elas. Um de nós cederá e assim chegaremos a um denominador comum. É muito difícil pensar algo diferente quando se vive um clima de paixão. Somos levados a acreditar que, se de fato estivermos apaixonados, esse amor durará para sempre. Os maravilhosos sentimentos dos quais partilhamos no momento nos acompanharão até o fim da vida. Nada se colocará entre nós. Estamos enamorados e aprisionados pela beleza e charme da personalidade um do outro. Nosso amor é a melhor coisa que já desfrutamos. Notamos que alguns casais chegaram a perder esse sentimento, mas isso nunca acontecerá conosco. Fazemos, portanto, a seguinte afirmação: é possível que eles nunca tenham sentido um amor verdadeiro como o nosso. Infelizmente, a eternidade da paixão é uma ficção e não um fato. A psicóloga Dorothy Tennov desenvolveu longos estudos sobre esse fenômeno. Após estudar os comportamentos entre os casais, ela concluiu que a obsessão romântica dura, em média, 2 anos. Se a paixão foi um fruto proibido, talvez dure um pouco mais. Todos nós acabamos descendo das nuvens e pisamos em terra firme novamente. Nossos olhos abrem-se e passamos a enxergar as verrugas da outra pessoa. Descobrimos que alguns de seus traços de personalidade são realmente irritantes. Seus padrões de comportamento nos aborrecem. Elas também têm capacidade de magoar e irar-se, usam palavras duras e fazem julgamentos críticos. Esses traços que não percebemos quando estávamos apaixonados tornam-se agora enormes montanhas. Então nos recordamos das palavras ditas por nossa mãe e nos perguntamos: como pude ser tão tolo? Esses traços que não percebemos quando estávamos apaixonados tornam-se agora enormes montanhas. Então nos recordamos das palavras ditas por nossa mãe e nos perguntamos: como pude ser tão tolo? Bem-vindos ao mundo real do casamento, onde sempre haverá fios de cabelo na pia e respingos brancos de creme dental no espelho. Ocorrem discussões por causa do lado em que se deve colocar o papel higiênico, se a folha deve ser puxada por baixo ou por cima. Há um mundo onde os sapatos não andam até o guarda-roupa e as gavetas não fecham sozinhas, onde os casacos não gostam de cabides e os pés de meia somem quando vão para a máquina de lavar. Nesse mundo, um olhar pode machucar, uma palavra pode quebrar. Amantes podem tornar-se inimigos e o casamento um campo de batalha sem trégua. O que aconteceu com a paixão? Que coisa! Foi uma ilusão que nos enganou e levou a assinar o nome na linha pontilhada, na alegria e na tristeza. Não é de admirar que tantos amaldiçoam o casamento e o ex-cônjuge a quem um dia amaram. Além disso, se fomos enganados, temos o direito de ficar bravos. Será que foi realmente amor? Acho que sim. O problema é que houve falta de informação. A principal falha na informação é o falso conceito de que a paixão dura para sempre. Deveríamos saber disso. Uma simples observação é o bastante para concluirmos que, se as pessoas permanecessem obcecadas pela paixão, estaríamos em grandes apuros.
As ondas da paixão iriam de encontro aos negócios, à indústria, à igreja, à educação e ao restante da sociedade. Por quê? Porque pessoas apaixonadas perdem o interesse nas outras coisas. Por esse motivo também chamamos a paixão de obsessão. O estudante que entra em uma paixão avassaladora vê suas notas despencar. É difícil concentrar-se nos estudos quando se está apaixonado. Amanhã vai cair na prova a Segunda Guerra Mundial. Mas quem se importa com essa guerra? Quando se está apaixonado ou apaixonada, tudo mais parece irrelevante. Um senhor me disse: Dr. Chapman, meu trabalho é estafante. Eu então lhe perguntei: o que você quer dizer com isso? Eu conheci uma garota, apaixonei-me por ela e desde então não consigo fazer mais nada. Não consigo me concentrar no trabalho. Fico o dia inteiro sonhando com ela. A euforia do estado de paixão concede-nos a ilusão de que estamos em um relacionamento bem íntimo. Sentimos como se nos pertencêssemos um ao outro. Passamos a pensar que somos capazes de enfrentar qualquer problema que surja. Sentimos-nos altruístas em relação ao outro. Um jovem disse a respeito de sua noiva: não consigo nem pensar em fazer algo que a magoe. Meu único desejo é vê-la feliz. Essa obsessão dá-nos o falso sentimento de que nossas atitudes egocêntricas foram erradicadas e nos tornamos uma Madre Teresa de Calcutá, de tão desejosos de fazer qualquer coisa para o bem de nosso amado ou nossa amada. A razão pela qual nos sentimos tão à vontade para fazer tais coisas deve-se ao fato de acreditarmos sinceramente que a pessoa por quem estamos apaixonados sente o mesmo que nós. Cremos que ela também está comprometida em suprir nossas necessidades e ama-nos tanto quanto a amamos e não fará nada para nos magoar. Esse modo de pensar é realmente uma utopia. Não é que sejamos hipócritas sobre o que pensamos e sentimos, mas estamos dominados por expectativas irreais. Cometemos um erro de avaliação da natureza humana. Geralmente somos egoístas. Nosso mundo resume-se em nós mesmos. Ninguém é totalmente altruísta. A euforia da paixão é que estabelece essa ilusão. Uma vez que a experiência da paixão tenha seguido seu rumo normal, é bom lembrar que em média a paixão dura por volta de 2 anos, retornamos ao mundo real e começamos a nos impor. Ele expressa seus desejos, mas são diferentes dos dela. Ele deseja sexo, mas ela está muito cansada. Ele quer comprar um carro novo, mas ela diz que essa ideia é um absurdo. Ela quer visitar os pais, mas ele diz que não quer ficar com a família dela. Ele quer jogar futebol, mas ela diz: você gosta mais de futebol do que de mim. Pouco a pouco, a ilusão da intimidade dilui-se e os desejos individuais, as emoções, os pensamentos e os padrões de comportamento assumem seus lugares. Eles se tornam 2 pessoas. Suas mentes não se fundiram em uma só e suas emoções misturaram-se superficialmente no oceano do amor. Agora as ondas da realidade começam a separá-los. Eles saem do domínio da paixão e, nesse ponto, muitos desistem e separam-se, divorciam-se e partem em busca de uma nova paixão, ou então desenvolvem o árduo trabalho de aprender a amar sem a euforia da paixão. Alguns pesquisadores, entre eles o psiquiatra M. Scott Peck e a psicóloga Dorothy Tenove, chegaram à conclusão de que a experiência da paixão não deveria, de forma alguma, ser chamada de amor. O Dr. Peck concluiu que a paixão não é amor verdadeiro, por 3 razões. Primeira, apaixonar-se não é um ato da vontade nem uma escolha consciente. Não importa o quanto desejamos, não conseguimos nos apaixonar por vontade. No entanto, mesmo que não estejamos buscando essa experiência, ela pode simplesmente acontecer em nossa vida. Muitas vezes nos apaixonamos no momento errado e pela pessoa errada. Segunda, apaixonar-se não é amor verdadeiro porque não implica nenhuma participação de nossa parte. Tudo o que fazemos quando estamos apaixonados exige pouca disciplina e esforço. Os longos e dispendiosos telefonemas, as despensas em viagens para ficarmos juntos, os presentes e todo o trabalho envolvido nada representam. Da mesma forma que os pássaros constroem instintivamente os ninhos, a natureza da pessoa apaixonada leva a atos inusitados e pouco naturais para o outro. Terceira, a pessoa apaixonada não está de fato interessada em incentivar o crescimento pessoal daquela por quem nutre sua paixão.
Se temos algum propósito em mente ao nos apaixonarmos, é acabar com a nossa solidão e talvez assegurar essa solução com o casamento. A paixão não visa o nosso crescimento pessoal, tampouco o da pessoa amada. Pelo contrário, a sensação é de que chegamos aonde deveríamos e não é necessário crescer mais. Nós nos encontramos no ápice da felicidade e nosso único desejo é continuar lá. E nosso amado, nossa amada, naturalmente, também não precisa mais crescer, pois já é perfeito ou perfeita. Esperamos somente que mantenha essa perfeição. Se a paixão não é amor, então o que é? Segundo o Dr. Peck, é um componente instintivo e geneticamente determinado do comportamento de acasalamento. Em outras palavras, um colapso temporário das reservas do ego que constituem o apaixonar-se. É uma reação estereotipada do ser humano a uma configuração de tendências sexuais internas e estimulações sexuais externas, as quais se designam ao crescimento da probabilidade da união e elo sexual, tendo em vista a perpetuação da espécie. Quer concordemos, quer não, com essa conclusão, aqueles que se apaixonaram e já saíram desse estado concluirão que essa experiência nos lança a uma órbita emocional diferente de tudo que porventura experimentamos. A tendência é o rompimento com a razão, o que nos leva a fazer e dizer coisas que nunca faríamos ou diríamos em momentos de sobriedade. De fato, quando saímos desse estado de paixão, nos perguntamos como fomos capazes de fazer tais coisas. Quando a onda da emoção passa e voltamos ao mundo real, onde as diferenças são notórias, quantos já não se perguntaram: por que me casei? Não combinamos em nada. No entanto, no auge da paixão, pensávamos que combinávamos em tudo, pelo menos em tudo que era importante. Isso significa que, por termos sido fisgados na ilusão da paixão, nos encontramos diante de duas opções. Primeira, estamos destinados a uma vida terrível com nosso cônjuge. Segunda, devemos nos separar e tentar novamente? Nossa geração tem optado pela última, ao passo que a anterior escolheu a primeira. Antes de concluirmos de imediato que fizemos a melhor escolha, devemos examinar os dados. Nos Estados Unidos, hoje, 40% do primeiro casamento, 60% do segundo e 75% do terceiro terminam em divórcio. Pelo que se pode ver, a perspectiva de segundo e terceiro casamentos felizes não é muito atingida. As pesquisas realizadas parecem indicar que existe uma terceira e melhor alternativa: reconhecer o que é a paixão, um pico emocional temporário, e desenvolver o amor verdadeiro com nosso cônjuge. Esse tipo de sentimento é de natureza emocional, mas não obsessivo. É o amor que une razão e emoção, envolve um ato da vontade e requer disciplina, pois reconhece a necessidade de um crescimento pessoal. Nossa necessidade emocional básica não é nos apaixonarmos, mas ser verdadeiramente amado, amada pelo outro e conhecer o amor que cresce sobre os pilares da razão e da escolha, não do instinto. Precisamos ser amados por alguém que nos escolheu amar, que vê em nós algo digno de ser amado. Esse tipo de amor exige esforço e disciplina. É a escolha que fazemos de usar nossa energia em benefício da outra pessoa, sabendo que, se a vida dela for enriquecida por nosso esforço, nos sentimos satisfeitos, a satisfação de termos realmente amado alguém. Não exige a euforia da experiência da paixão. Para falar a verdade, o amor verdadeiro não começa enquanto a experiência da paixão não tiver seguido seu curso. Amor racional, volitivo, é o tipo de amor para o qual os sábios nos conclamam. Não se deve levar em consideração os atos de bondade praticados por alguém que se encontre sob a influência da paixão obsessiva. Uma força instintiva impulsiona e suscita ações que vão além do comportamento normal. Mas um retorno ao mundo real, onde se inclui a escolha humana, permite optar por sermos gentis e generosos, o que é o amor verdadeiro. A necessidade emocional de amor deve ser suprida se formos emocionalmente saudáveis. As pessoas casadas desejam sentir-se amadas por seus cônjuges. Nós nos sentimos seguros quando o cônjuge nos aceita, deseja e está comprometido com o nosso bem-estar. Durante o estágio da paixão, sentimos todas essas emoções. É fantástico enquanto dura. Nosso erro é achar que ela nunca acabará. Essa obsessão, no entanto, não dura para sempre.
Se fizermos um paralelo com o livro, podemos chamá-lo de prefácio do casamento. O âmago desta obra é o amor racional e volitivo. Esse é o tipo para o qual os sábios sempre nos conclamam, é o amor intencional. Essa é uma boa notícia aos casais que perderam o sentimento de paixão. Se o amor é uma opção, então eles são capazes de amar após a experiência da paixão ter passado e eles terem regressado ao mundo real. Esse tipo de amor inicia-se com uma atitude, o modo de pensar. Amor é a atitude que diz: sou casado com você e escolho lutar por seus interesses. Então, aqueles que escolhem amar encontrarão boas formas para demonstrar essa decisão. Alguém pode dizer: isso parece tão estéril? Amor como atitude, com comportamento adequado? Onde estão as estrelas cadentes e as fortes emoções? Onde ficam a ansiedade do encontro, a piscada de olho, a eletricidade do beijo e o entusiasmo do sexo? E a segurança emocional de saber que ocupamos o primeiro lugar na mente da outra pessoa? Este livro é exatamente sobre isso. Como suprir as profundas necessidades de amor de uma pessoa? Se aprendemos e optarmos por isso, o amor que compartilharmos vai ser melhor do que qualquer coisa que sentimos quando dominados pela paixão. Durante vários anos tenho compartilhado o conceito das 5 linguagens do amor em meus seminários e nas sessões de aconselhamento. Milhares de casais atestaram a validade do que você descobrirá pela leitura desta obra. Meus arquivos estão lotados de cartas de pessoas com quem nunca me encontrei, relatando que um amigo me emprestou uma de suas fitas sobre as linguagens do amor e sua mensagem revolucionou meu casamento. Tentamos há anos nos amar, mas não conseguíamos. Agora que falamos as linguagens adequadas do amor, o clima emocional de nosso casamento melhorou muito. Quando o tanque do amor emocional de seu cônjuge está cheio e ele se sente seguro de seu amor, o mundo se ilumina e ele caminha para atingir o mais alto potencial de sua vida. Mas quando esse reservatório está vazio e ele se sente usado e não amado, o mundo todo parece escuro e ele não conseguirá utilizar seu potencial de vida. Nos próximos 5 capítulos, explicarei as 5 linguagens emocionais do amor e no capítulo 9 ilustrarei como descobri-las, pois podem tornar seu esforço de amar mais produtivo.